Salve galera, aqui é o Rodrigo Hagabashi em mais um Hagapapo falando do futuro jogo, o vindouro jogo Curseborn, que está em campanha de financiamento coletivo no Kickstarter pela galera da Onyx Path. Vocês que estão agora assistindo esse vídeo quiserem entender o porquê que eu estou falando sobre esse jogo, recomendo dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, o link da playlist de todos os vídeos que eu irei fazer sobre Curseborn, e aí eu recomendo vocês verem o primeiro da playlist, que é o que explica do porquê que eu estou aqui fazendo esse e mais os futuros vídeos que irei fazer sobre Curseborn. Mas o vídeo de hoje é dedicado a um conjunto de manuscritos que o pessoal da Onyx Path está entregando para quem está participando do financiamento coletivo. Sim, eu estou participando desse financiamento coletivo. Eu fui lá na página e fiz a minha participação. E aí, quem está participando da campanha já está recebendo adiantado esses manuscritos. Eles já entregaram um primeiro manuscrito, que é um conjunto geral de informações sobre o jogo, que é basicamente o que tem ali na página da campanha de financiamento coletivo, e em seguida eles começaram a entregar manuscritos referente às famílias. Para quem ainda não viu o vídeo que eu fiz anteriormente sobre Curseborn, é explicado que no jogo vocês poderão criar personagens entre 5 famílias, que é os mortos, os famintos, os feiticeiros, os primais e os externos. Eu acho que eu traduzi como externos ou coisa parecida. Essas 5 famílias abarcam uma gama bem grande de seres sobrenaturais que podem ser representados. Por exemplo, nos famintos pode haver vampiros, assim como pode haver pessoas que precisam se alimentar de carne, tipo como se fosse um morto-vivo. Mas isso só fica claro quando a gente começa a ler esses manuscritos. E é o que eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre o conteúdo que estão nos manuscritos. E hoje, nesse primeiro vídeo sobre os manuscritos, eu vou falar sobre a linhagem, que é o primeiro conteúdo que vem logo no primeiro manuscrito, que é dedicado aos mortos. Ou seja, a linhagem ela é meio que uma entrada, um abre-alas para todas as famílias que vão vir em seguida. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês já uma telinha mostrando a tradução que eu estou fazendo desses manuscritos. Bom, tá aí o arquivo que eu estou traduzindo o conteúdo desses manuscritos. Eu vou lê-los e ao mesmo tempo que eu for lendo, eu vou apresentando a vocês meus comentários sobre o conteúdo. E hoje vai ficar só realmente na linhagem, porque já é bastante coisa. Nos vídeos futuros eu vou avançar um pouco mais no conteúdo. Mas vamos lá. O que abre o primeiro manuscrito é linhagem. Vamos lá. E toda vez que eu estiver lendo o texto, eu vou falar abre aspas e fecha aspas para identificar que é a leitura, e o que estiver fora das aspas serão os meus comentários. Vamos lá. Abre aspas. Você deve ser novo aqui. Tudo bem. Todos começam novos. E é assim que as coisas funcionam. Caminhe comigo. Eu sei que é desanimador no início, mas você se acostumará com isso. Eu estou certo por hora que você sabe que o mundo é malditamente amaldiçoado. Claro, é uma merda, e merdas acontecem. O que você provavelmente não sabe é que as maldições são tangíveis. É uma rede de conexões e camadas que remontam ao início dos tempos. Puxe um fio aqui e ele pode reverberar através do maldito planeta inteiro. Fecha aspas. Bom, nesse primeiro parágrafo já fica evidenciado aquilo que eu já havia comentado no vídeo anterior de Curseborn. Na proposta de Curseborn, todo mundo está amaldiçoado, mas há aqueles que estão mais amaldiçoados ainda, que serão aqueles personagens que comporão os seres sobrenaturais de Curseborn. Mas vamos continuar. Abre aspas. Eu estou me adiantando. Eu sou Cláudia, e eu estou aqui para lhe ajudar a compreender. Você é um de nós, os amaldiçoados. Você pode estar se perguntando, mas que merda isso significa? Esta é uma boa pergunta e eu vou fazer o meu pior para responder outros que lhe darão um resumo mais aprofundado de quem nós realmente somos. Mas primeiro, o básico. Claro que você está aqui conosco porque ninguém da sua família escolhe ter um pingo de empatia a lhe contar dessas coisas. Olhe, os seus pais são provavelmente uns cuzões.
igual aos meus que se prendem ao jeito como as coisas sempre foram, a tradição e toda essa merda. Eles tiveram de aprender de forma difícil e acham que podem também, que você também assim o deve. Foda-se isso tudo. Nós que somos agora a sua família. Deixe-nos saber se você precisa de algo. Fecha aspas. Bom, aqui também traz um pouco aí, do que eu comentei anteriormente. Cussborn é formado de famílias, que são essas linhagens de seres. Tem os mortos, os famintos, os primais, feiticeiros e os outcasters, que eu não estou lembrado como é que eu traduzi, eu acho que é de fora ou coisa parecida, mas enfim, vamos lá. Formam famílias, só que fica claro que essas famílias elas são muito conservadoras e eles dificilmente ensinam adequadamente aqueles que vêm após eles. E aí há esse conflito geracional de quem está vindo agora lidar com esse comportamento conservador diante de um emaranhado de maldições que pesa sobre as costas de todos os personagens. Então fica aqui bastante evidenciado nesse parágrafo. Mas vamos continuar. Abre aspas. O mundo é amaldiçoado. Este não é um comentário sucinto sobre o estado das coisas. É um fato da vida. Tem sido verdade desde os primeiros seres que arrastaram da água para a terra seca. Indiscriminadas, insensíveis, indiferentes e, o pior de tudo, sempre presentes, as maldições são traçadas no tecido do mundo. Como amaldiçoados, nós temos sido atingidos por um martelo da maldição. Veja, há basicamente dois tipos de maldições. Há as maldições pequenas, a merda de todo dia, como ter o seu cadarço pego na esteira rolando no aeroporto, e então há as maldições grandes, as maldições. Essas maldições grandes são assuntos modificadores de vidas, onde as poucas maldições passeiam esperando por alguém, qualquer um, para tropeçar nele. As maldições são diretas e pessoais. Você não apenas tropeça acidentalmente em uma maldição. Alguém a atribuiu em você como a pior herança fodida que você consegue imaginar. Esse alguém poderia ser o seu avô, que foi amaldiçoado para o alto inferno e retornou por ter irritado alguém extremamente poderoso. Os pecados do pai e tudo isso. Ou poderia ser alguém que você esbarrou no metrô, que decidiu que você parecia com um bom alvo e se descarregar a sua raiva. Fecha aspas. Bom, aqui eles estão comentando da questão da maldição. Tanto que eles colocam ali em letra maiúscula a palavra maldição ou as maldições. Todos os personagens carregam uma maldição e ela varia de família para família. Mas o que fica interessante aqui é a origem de como essa maldição é passada adiante. Enquanto que tem os descendentes que surgem da procriação entre esses seres, tem aqueles que podem ser criados por algum processo de criação. Imagino eu que seja, por exemplo, o processo de criação de um vampiro, ou talvez algum ritual que transforme algum mortal que passe a carregar com essa maldição, sei lá, um feiticeiro ou um morto-vivo, seja lá o que valha, fica bem aberto aqui para personagens que podem ser descendentes ou criados a partir de uma eventualidade. Interessante, deixa aqui bem aberto, falando da maldição e como ela se agarra e se gruda nos personagens. Mas vamos em frente. Próximo parágrafo, abre aspas. Nós não conhecemos as origens das maldições, mas nós sabemos que elas vêm em alguns sabores distintos. Eu não sou um erudito, logo eu vou apenas lhe dizer o que a minha mãe me disse. De volta para o início da história, houve a porra desses seres poderosos. Nós os chamamos de proveniências, os quais podiam distorcer o próprio tecido do mundo, significando que eles podiam manipular e empunhar as maldições, tanto as grandes quanto as pequenas. As proveniências usavam as maldições para punir as pessoas por terem cruzado por eles. Você nem tinha de saber que estava cruzando por eles para conseguir uma. Isso não é uma merda? Fecha aspas. Eis que aqui já se fala de figuras extremamente fortes, que eu não vi alguma outra forma de traduzi-los como proveniências.
esse é o nome que é dado por essa figura, esse personagem que está realizando esse relato aqui que eu estou traduzindo para vocês. Proveniências, fica meio que claro que seria uma espécie de deus ou deuses, porque tá no plural, né? Então são entidades, não sei se espirituais ou algum outro tipo de ser que possa ter esse poder todo de poder manipular a realidade e, como está escrito aqui, empunhar as maldições. São eles que colocam as maldições sobre o mundo. Interessante, são figuras aí já de alto poder no cenário de Curseborn. Vamos avançando aqui. Próximo parágrafo. Nós não, abre aspas, nós não conhecemos os nomes das proveniências. Nós nem sequer sabemos quais humanos interagiram primeiro com elas. Nós conhecemos os resultados. Ser amaldiçoado abre os seus olhos para o bem e para o mal. Você tem magia correndo através de suas veias. Você pode estar pensando, é fodidamente bacana ser capaz de manipular a própria essência do mundo. E sim, é bem bacana. Mas compreenda isto. Você não consegue alcançar com a sua mão um monte de merda sem ficar coberto dela. Claro, garras crescentes e perversas é incrível, mas sempre vem com um custo. A sua maldição ainda está conectada a essa teia, e tudo que você faz puxa um fio. A sua maldição paira em torno de você, manipula você e torna a sua vida um inferno vivo. Cada maldição é diferente. Logo, a sua maldição que afeta você é diferente. Mas é sempre ruim. Você pode ter um monstro espreitando sob a sua pele, ou você pode ter que comer carne humana para sobreviver, ou você pode ser caçado por criaturas do exterior. Coloque um alfinete nisso, isto será importante mais tarde. Fecha aspas. Bom, aqui já está ficando bem mais claro. Não tem para onde correr. A maldição é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, que fará com que os personagens tenham de ser levados a realizar ações que provoquem prejuízo não só para eles, quanto para terceiros. Então, não tem nada de romantizar com isso aqui. É maldição e é coisa negativa. E o legal aqui é que já ficam deixando claros como as maldições vão se manifestando. Por exemplo, aqui um primal, se fala do primal quando se fala de uma espécie de maldição espreitando debaixo da pele do personagem, ou quando tem que comer uma carne humana, já que já está meio que se adiantando aos famintos. E aqui também já fica claro que os Curseborns, os amaldiçoados, poderão ser caçados por caçadores. Olha aí que interessante. Já abre aqui espaço para ver, inclusive, caçadores. Agora, se são jogáveis ou não, no futuro saberemos quando o jogo for lançado e talvez suplementos para isso. Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Nós sabemos das 5 principais maldições. Elas se espalham como um incêndio, porque se você foi amaldiçoado, você pode agora passar essa merda adiante. Nisso é onde os amaldiçoados entram. Cada maldição leva a uma linhagem diferente. Não me faça começar na terminologia arcaica que nós ainda usamos por essas coisas, porque isso implica as relações de sangue e este não é sempre o caso. Mas é o melhor que eu consigo. Até onde eu sei, há 5 vastas categorias de amaldiçoados. Os rejeitados, olha aí, os rejeitados, os mortos, os primaz, os feiticeiros e os famintos. Você tem uma família de indivíduos com ideias semelhantes que compartilham da mesma maldição. Talvez eles tenham se juntado por causa dos interesses compartilhados, relacionamentos, ou talvez eles eram uma família de verdade. Fecha aspas. Bom, aqui fica novamente evidenciado quais são as 5 linhagens ou 5 famílias. Eu não estava lembrando como é que eles estavam traduzidos os outcasts, rejeitados. Então tá aí. E para quem ainda não viu o vídeo anterior, os rejeitados busca colocar anjos, demônios, e fica meio que claro lá que talvez changelings podem ficar entre os rejeitados, porque eles colocam lá entre outros, e os outros podem ser também figuras, como já vi traduzir em changelings perdidos, que eles falam que são figuras alienígenas. Então
tanto changelings ou outras criaturas mitológicas, vamos chamar assim, mitológicas, podem ser colocados entre os rejeitados. É uma família que pode abarcar bastante coisa dentro dela. E o interessante é que aqui as famílias elas são compostas ou por famílias de verdade, descendentes, ou ideologias que compartilham pensamentos similares. Interessante isso, dá uma amplitude grande de como você quer formar o seu personagem e o grupo social em que ele interage. Próximo parágrafo, abre aspas. Então, isso é o que você é. Há mais para este mundo do que apenas os amaldiçoados. Inferno, há mais para este mundo do que apenas este mundo. Vamos começar do externo para dentro. Eu, fodidamente engraçado. Os externos são reinos que literalmente existem fora do mundo. Há uma tonelada deles e eles estão conectados ao nosso mundo de formas fodidamente estranhas. Às vezes é um portal, uma porta oculta no fundo de uma caverna. Às vezes é um prédio inteiro. As pessoas normais não conseguem acidentalmente passar através destas conexões, mas se você puder manipular o tecido do mundo, você consegue encontrar o seu caminho. Como todas as portas, elas se abrem de ambos os lados. As coisas no outro lado podem abri-las e atravessar. Fecha aspas. Eu não vou mentir aqui. Quando eu li esse parágrafo, eu pensei, estão querendo trazer os mundos umbrais. Para quem já jogou Lobisomem Apocalipse e Mago Ascensão, sabe do que eu estou falando. Há todo um universo gigantesco de mundos paralelos que estão localizados para além da penumbra, para além da umbra rasa, é onde ficariam as umbras profundas. Lá encontram-se vários reinos, diversos reinos, alguns similares à nossa realidade, outros completamente alienígenas. Um deles, por exemplo, é Estígia, que é o mundo dos mortos, e o outro fica Arcádia, que é o mundo das fadas. E aí pode haver vários outros mundos que podem abrir portas para o mundo real. Isso é uma especulação que eu estou fazendo e diante dessa especulação estou achando que eles estão querendo trazer essa ideia também para o Cosborn. Ou seja, os externos são os mundos que os personagens podem chegar através de algum tipo de portal. E isso justificaria o porquê que existe a família de rejeitados. Anjos, demônios, changelings e outras criaturas alienígenas que têm como origem estes mundos externos. Está aqui a minha especulação a partir desse parágrafo. Vamos ao próximo. Abre aspas. Então, há as liminaridades. Essas são as partes de nosso mundo que têm sido tão amaldiçoadas, deformadas, distorcidas e mudadas que elas não são mais mundanas. Algumas delas ficam nos limites do mundo onde um externo apenas toca e coisas demais que passaram pela porta. Outras são apenas lugares mal assombrados onde uma das muitas maldições se congregou ao longo do tempo. Todas as liminaridades são perceptivelmente estranhas, mas algumas são mais perigosas do que outras. Perigosas sendo um termo relativo, claro. Todos os tipos de coisas são perigosas. Se você não estiver equipado para lidar com elas, claro. Para os amaldiçoados, poucas liminaridades são verdadeiramente perigosas, mas para as pessoas normais, toda liminaridade é uma armadilha esperando para ser acionada. Fecha aspas. Não fica muito claro aqui o que é essa tal de liminaridade, mas é dito aqui que ela está nesse limiar entre os mundos externos e o mundo real, ou mundo carnal, se vocês quiserem chamar. Não fica claro se é uma entidade ou se é uma porta, um portal ou algo que provoque o gatilho de abertura para o outro lado do mundo. Mas fica claro que ela pode ser um perigo, não só para as pessoas normais, quanto para os amaldiçoados. Fiquei curioso de saber um pouco mais, mas fica destacado aqui a liminaridade ou as liminaridades como uma figura essencial de acesso para os mundos externos. Próximo parágrafo, abre aspas. Isso me traz para os sobrenaturais. Além de nós, os amaldiçoados, há um monte de outros sobrenaturais lá fora. Você tem os seus goblins, selkies, oni, demônios, zumbis, fadas, gremlins, elementais, criptídeos. A lista continua e com frequência se repete em diferentes idiomas. De onde eles vêm?
Não sei. Pessoalmente, eu acho que tudo que vem de algum externo até as pessoas, mas honestamente, eles estão aqui para ficar. Então, quem se importa? Talvez todas essas coisas sejam apenas amaldiçoados que têm maldições tão diferentes das nossas que nós não conseguimos reconhecê-los como tal. Talvez nós fôssemos os únicos pobres, fodidos, que já irritaram uma proveniência e todo o resto foi esperto o suficiente para observar os passos deles. Quem sabe? Fecha aspas. Esse parágrafo aqui, gente, é o parágrafo que mais abre as possibilidades de jogo em Curseborn. Ou seja, você tem ali aquelas 5 famílias que são destacadas as principais para você montar seu personagem. Mas esse parágrafo aqui está deixando a entender que você pode ter outras famílias menores, que dá para criar personagens mitológicos como goblins, selks e onis, como personagens jogáveis. Olha só que interessante. Então, talvez Curseborn traga algum mecanismo de você poder adaptar alguma entidade mitológica de sua região para se tornar um personagem jogável em Curseborn. Isso é o que me atraiu bastante para esse jogo, porque eu tenho interesse de fazer adaptações das mitologias da minha região amazônica para o jogo de Curseborn localizado em Belém. Bora ver. Eu sinceramente espero que haja mecânicas para isso. Se não tiver no livro, eu vou ficar bastante decepcionado. Onyx Path, se vocês por acaso estiverem me ouvindo ou me assistindo, registrem esse recado. Eu vou ficar bastante triste com vocês se vocês não tiverem mecânicas adaptando as mitologias locais para Curseborn, beleza? Mas vamos lá. Próximo parágrafo, abre aspas. Você sabe quem sabe? Eles sabem e eles não estão falando. Se sempre parece como se você estivesse a um passo atrás de todos os outros, é porque você está. A sua família não quer que você saiba de toda a verdade, porque isso pode lhe dar algum indício de como quebrar a sua maldita maldição. Então, que influência eles teriam sobre você? Fecha aspas. Aqui volta mais uma vez um conflito que é relatado também na página da campanha. Os seus personagens vão estar com frequência entrando em conflito com aqueles que vieram antes deles. Há um conflito geracional e de manutenção do status quo. Os personagens mais jovens vão estar lidando com uma estrutura engessada em que valoriza mais os antigos do que os novos, que os mais novos precisam ser subservientes aos mais antigos. E aí entra um contexto de rebelião destes personagens novos para a estrutura conservadora estabelecida. Próximo parágrafo, abre aspas. Outra coisa sobre ser amaldiçoado é que você tem inimigos. O poder atrai poder. E um monte de pessoas querem os seus. Se para tomá-lo de você ou usar você para isso. Esses sobrenaturais não são todos amigos e eles não hesitarão em deixar você saber. Na realidade, eu até confiaria em outros amaldiçoados, a menos que você os tenha conhecido por um tempo. Fecha aspas. Fica claro aqui que não tem amiguinho nesse jogo, a não ser aqueles que fazem parte do seu grupo de jogo, que por algum motivo aquelas pessoas que forem jogar Curseborn vão desenvolver e criar um elo, um laço entre os personagens componentes do grupo, porque todo o resto vão ser adversários, ou se não, melhor dizer, inimigos, e aí tem que se desconfiar de todo mundo. Continuando, próximo parágrafo, abre aspas. Também os externos têm seres poderosos dentro deles que podem também ser deuses. Talvez eles sejam proveniências. Talvez eles mantenham o reino unido. Inferno. Talvez eles sejam deuses. Eles têm servos que deslizam para o nosso mundo. Os arcontes. Esse é o nome que nós, rejeitados, damos para eles. E desde que eles estejam literalmente tentando governar sobre nós, todos os chamam disso também. O nosso mundo tem os seus próprios seres poderosos. Chamamos de fadas. Bem, nós os chamamos. Agora eles todos se foram. Onde estão agora as fadas? Obrigado por perguntar. Talvez mortas, talvez se escondendo. Nós ainda vemos a influência delas no mundo. Mas os feiticeiros nos dizem que elas não estão por perto por um puta tempo.
é melhor você esperar que isso seja verdade, porque as histórias dizem que elas são algumas peças de trabalho maldosas. Fecha aspas. Olha, eu não vou mentir aqui, eu já vejo sinais aqui deles trazendo características dos jogos de Crônicas das Trevas. Aqui, por exemplo, a questão das fadas como figuras perigosas que podem estar espreitando no nosso mundo lembra muito o Changeling e os Perdidos, em que as fadas são, por assim dizer, os vilões do cenário, e que os Changeling são seres mortais que sofreram na mão das fadas e conseguiram retornar para o mundo carnal, buscando liberdade, mas agora eles vivem com medo de que essas fadas reapareçam e as levem de volta. E aqui eles estão trazendo coisas de Crônicas das Trevas. Eu não julgaria eles, porque eles, por exemplo, Changeling dos Perdidos para mim foi um puta jogo. Que jogão! Só de ler como eles descreveram Changeling dos Perdidos, eu via que aquilo ali era um jogo de terror mesmo, valendo. Que imagina você viver em constante medo de que de uma hora para outra pode aparecer aquela criatura alienígena do teu lado para te levar de volta para o cárcere num mundo alienígena. Tá doido, mano. Aquilo ali me dava agonia só de ler. Eu via que eles conseguiam colocar a questão desse terror em Changeling dos Perdidos. E eu tô vendo eles também trazendo para cá, só que de uma forma mais ampla, porque Curseborn não vai pegar só fada, vai pegar feiticeiros, primais, vai ampliar bastante. Eu pessoalmente não espero que eles coloquem tudo no livro básico, mas eu espero que eles coloquem tudo que seja suficiente para começar a jogar com eles. E aí, com certeza haverão suplementos que trarão um pouco mais de informações para incrementar o seu jogo de Curseborn com algum tipo de personagem específico, seja rejeitado, seja feiticeiro, primal, morto ou faminto. Mas vamos lá, próximo parágrafo, abre aspas. Então, há as pessoas normais. A maioria das pessoas estão lidando com as suas próprias merdas para prestar atenção às coisas sobrenaturais acontecendo ao seu redor. Mas, às vezes alguém fica com um bichinho na bunda e decide agir. Se elas estão sozinhas, elas são principalmente um aborrecimento, mas às vezes eles se agrupam e isso pode ficar perigoso. Fecha aspas. Neste curto parágrafo, estão confirmando a existência dos caçadores. Camarada, eles estão de fato trazendo todo um cenário de, sei lá, Mundo das Trevas, Crônica das Trevas. Aqui a gente vai chamar Curseborn cenário de terror, que vai ter inclusive caçadores. E aí vamos ao último parágrafo, abre aspas. É isso. Quer dizer, não é tudo, mas é o suficiente para preparar você. Eu estou certo de que você ainda tem perguntas, mas eu não tenho todas as respostas, embora talvez nós possamos descobrir juntos. Fecha aspas. Um parágrafo final de convite para jogar Curseborn. Bom, tá aí um vídeo. Ficou razoavelmente longuinho, mas é porque esse texto introdutório das linhagens ele é grande, mas bastante esclarecedor do que poderemos esperar e criar expectativas para Curseborn quando for lançado em 2025. No próximo vídeo, como vocês estão vendo, já vou adentrar na linhagem dos mortos. Então, até lá, forte abraço e falou!